Vamos ver explorações urbanas que dão errado. Como vocês viram semana passada? Porque aí, assim, a gente que realmente, tipo assim, não vamos ser idiotas e correr riscos. Eu postei um vídeo falando sobre fantasmas e algumas coisas meio toscas nesses vídeos de fantasmas, uns clichês e pá. Coisas essas que tiram completamente a imersão e a realidade do bagulho e fica parecendo só tipo um videozinho clickbait, porque a maioria deles quer ser exatamente isso. Mas nem todo youtuber mais paranormal ou que faz esse conteúdo bizarro merece ser desmerecido, já que um dos conteúdos mais assustadores e perigosos que a gente tem por aí são feitos por youtubers de exploração urbana. E hoje eu tô aqui pra explicar um pouco do terror que eu sinto por trás desse conteúdo. Tem gente que transa sem camisinha, tem gente que entra em casa abandonada, tem gente que dirige Fiat. E eu também separei alguns videozinhos aqui, mano, que, bom, digamos que os caras encontram mais do que fantasmas, coisas bem piores. Bom, antes da gente começar, eu só quero deixar claro que a maioria... Eu tenho uma história de exploração urbana da minha pré-adolescência. Eu devia ter meus 12, talvez 13 anos. Eu morava ali no bairro São Luís, na Pampulha, e... o que acontece? Ali eu morava numa avenida que era paralela com a Avenida do Mineirão. A avenida que leva pro Mineirão, ela tem de um lado o campus da UFMG, então assim, é um matagal imenso, e lá no final tem o Mineirão. E do outro lado, tipo, vários comércios enormes, tipo agora, por exemplo, lá tem uma escola, cursinho, etc. Não sei se tem ainda. Então, assim, sempre foi tudo muito grande. Teve um kart indoor lá, eu andei de kart indoor no lugar. E aí o que acontece? Eu tinha a minha avenida, a Avenida do Mineirão e duas ruas, né, paralelas ali. Então, tipo, às vezes a gente ia no kart indoor porque alguém descobriu, eu não lembro quem dos meninos do bairro que descobriu, que tinha uma fábrica têxtil antigaça numa dessas ruas paralelas que tinha um alambrado aberto. Ah, vamos entrar lá. Vamos entrar. Beleza, vamos entrar lá. E a gente entrou e tava abandonado, tipo, uma têxtil abandonada. Como qualquer têxtil abandonada, você viu, não tinha nem máquina, tinha mais lá dentro. E a gente falou, porra, do caralho. Tipo assim, paraíso de moleques de 13 anos, tipo assim, um monte de vidro pra gente quebrar, saco? E bagunça pra fazer. E aí a gente passou um tempo indo nesse lugar, e a gente entrava lá, e aí a gente quebrava vidro, e aí a gente, tipo, punha fogo nos galhos, ficava balançando, sacou? Tipo, desse jeito. E a gente usava essa fábrica têxtil de atalho, então a gente cruzava ela de fora a fora pra sair no kart indoor, que não era uma entrada do kart indoor, mas como o cara que abriu o kart indoor, ele não teve... fechou. Durou muito pouco esse kart indoor, porque não tinha interesse, não tinha demanda, não tinha... saca? Então ele meio que deixava a gente chegar no kart indoor por dentro. E a gente ia lá, a gente andava às vezes e tudo mais, porque não era baratinho, mas dava pra, no esforço conjunto ali, dava pra gente se divertir. Enfim, essa fábrica têxtil abandonada que a gente invadia pra quebrar vidro, eventualmente acabou os vidros, mas a gente continuou indo lá porque virou o nosso point, sacou? Virou como é que é? Virou o QG da Patrulha Salvadora, do Carrossel, sacou? E aí, a gente começou a frequentar lá, tipo assim, virou nosso point de reunião. Até que um dia, a gente tava de muita galera, foi tipo, coincidentemente, porque a turma no número era grande, mas nem sempre tava todo mundo. Era muitos moleques do bairro ali. E nesse dia a gente devia estar em, sei lá, 9, 10 talvez, tipo, muita gente, fazendo uma zona na rua, mas pô, vamos lá pro trem lá. E aí a gente foi pro trem. E a gente tava lá, só que a gente percebeu ao longo do tempo que o pessoal sem teto também ia lá pra cagar, ia lá pra tomar uma, pra dormir e tudo mais. Então assim, a gente tinha uma noção que a partir de tal hora já não é mais nosso. E aí um dia a gente foi num horário de falar, não, vai ser tranquilo e tal, não sei o que. Evitamos o lugar que tava cagado, tudo certo, tamo lá, de boa. Ah, porra, vamos sair. Ah, mas eu achei outra saída. Então, tipo assim, a gente não precisa mais voltar o caminho inteiro pra poder sair pela entrada. Eu achei uma saída do outro lado. Então, se a gente continuar aqui, a gente sai do outro lado. Beleza. Aí, sai na frente da turma, sai eu, o Beto, que era o caçula. Eu era um dos menores, apesar de ser um dos mais velhos. E alguém menor junto comigo, na frente, assim, a gente se esgueirando pra sair por outro alambrado arrebentado, que dava em outro ponto da mesma rua, saca? Aí saiu o Beto primeiro, eu vi o Beto meio que dando uma travada pra sair, eu falei, não ficou agarrado, o que aconteceu? Fui chegando perto, aí eu vi o que tinha, o que tinha travado o Beto, tinha uns maloqueiros
que tava usando ali de biqueira, sacou? Fazendo ali de biqueira, com uns pedaços de ferro, uns pau, sacou? Uns 3. E aí, tipo assim, peitão, e o Beto travou, saca? E o Beto era o mais novinho, então, além de tudo, ele, tipo... Aí eu vim atrás, eu, tipo assim, eita porra. Porque, tipo... Esqueci tudo, cara. Eu vi os caras falando, não, nós estamos fodidos agora. Aí eu saí meio devagar, tipo assim, aí, pessoal, beleza e tal. Aí os caras, o que vocês estão fazendo aqui? Aí antes de eu começar a conseguir falar, começou a sair o resto da molecada, sacou? E aí começou a sair, tipo assim, os caras que tá fazendo lá de biqueira não eram muito mais velhos do que a gente, nem nada, saca? E nem gigantes, nem nada. Eram os maloqueiros que foram fazer de biqueira ali. E aí começou a sair, velho. Aí saiu, tipo, saiu 2, saiu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moleque. E alguns grandes, saca? Antes de eu começar, eu falei, não, porque a gente entra aqui e tal, os caras... Aí os caras que estão fazendo aqui começaram a ver, sair, não, porque aqui é perigoso, galera. Não dá pra ficar aqui não pode ficar aqui, esse lugar aqui é perigoso. O pessoal entra aí e tal, vocês tomam cuidado, tal, não sei o que. A gente, não, beleza. Saímos todo mundo junto de bolinho, tipo... Voltando. Falando, beleza, acho que a gente não volta mais aqui, né? Não, a gente não volta mais aqui, então tá tudo certo. E aí... Foi aí que eu comecei meu primeiro emprego de dono de boca. Mas é isso, é a minha história de exploração urbana. Aquele lugar foi o meu paraíso, o meu happy placezinho de pré-adolescência. Eu adorava ir lá quebrar vidro, cara, era ótimo. Foi assim que eu conheci o Berim. A maioria dos vídeos que eu tô pegando aqui é do canal Urbex Rio, que, malandro, se você quer um canal de exploração urbana que é maneiro e pelo menos eu acho que é bem mais verdadeiro e transparente do que outros canais que a gente tem por aí, veja o canal desse cara. Bom, mas vamos lá, explorações urbanas. O bagulho já é bem óbvio, né? Você vai num lugar abandonado e explora. Mas às vezes algumas pessoas podem acabar subestimando locais que elas estão indo explorar. Porque, meu amigo, é muito mais perigoso você explorar esses lugares assim do que tu imagina. Lugares abandonados são deixados a Deus dará, tá ligado? Então a própria estrutura do bagulho que você tá explorando é perigosa por si só, mano. Já que o teto pode arrear na tua cabeça a qualquer momento. Sem contar a enorme quantidade de lixo que tem no chão desses lugares. Não, lugar podraço. Esse lugar que eu tô falando, eu acho até que eu consigo. Acho não, tenho certeza. Quer ver? Aí aqui, ó. Era isso aqui. A gente saiu mais ou menos por aqui. A gente entrava mais ou menos. Isso aqui acho que foi demolido, Esse pá era esse terreno aqui. De toda forma era isso, sacou? A gente entrava nessa ponta que aí nesse dia a gente descobriu e saiu por essa ponta. Ou se pá mais longe ainda, eu não lembro exatamente o tamanho do trem. Mas a gente andou por dentro e saiu bem pra cá. E aí os caras estavam esperando a gente aqui. Só que esse pedaço dessa rua aqui não tinha isso aqui. Não tinha esse trem rosa aqui também. E não tinha... não tinha isso aqui tudo. Que acho que é uma expansão do colégio e tal, era tudo mais perto disso aqui, sacou? Tipo assim, um troço abandonado assim e os predinhos que estão aqui desde sempre. E escuro para um caralho, só pra constar. Tipo, essa rua aqui, agora eu acho que nem tanto, mas, nossa, era escura pra caralho. Aquelas luzes amarelas, que tem, tipo, um grande alcance, mas a visibilidade baixa. Porque isso foi, sei lá, eu tinha 13 anos, foi 95, século passado. Era só pra isso. Então tá. Cara, ia ser muito doido se o Google Maps tivesse essa função de voltar o trem no tempo, saca? Mas muito. Voltar muito. Você se fura, você se corta, velho. Você nem sabe o que você pega, velho. Tétano é o bagulho mais de boa que você pode pegar se cortando, se ferindo numa exploração urbana. Porque tétano você vai na farmácia e seu problema tá resolvido, sacou? Sempre, malandro. Não importa. Você pega leptospi, foda-se. Não importa qual é. Vai ter alguém que tá usando aquele lugar pra usar droga. Então pode ter agulha, pode ter algum bagulho pra tu se machucar. E sabe-se lá se tu pode até se contaminar nessa exploraçãozinha aí tua. Mas a parada que mais me deixa ansioso e com medo quando eu vejo esses vídeos não é encontrar um fantasma. E sim, o lugar abandonado não tá tão abandonado quanto você pensa. Peguemos de exemplo esse vídeo onde o Urbex Rio tá explorando uma vizinhança ali com várias casas abandonadas. É um lugar bem esquisito. E lembrando que ele sempre explora sozinho e durante a noite. Ele então começa a andar pelas casas. É o idiota, né? É o idiota. Tipo assim, eu não vou mentir que eu compartilho da atração. Às vezes eu tô andando em algum lugar, em alguma cidade, eu vejo... Tem umas casas que tem a estética, saca? Eu olho, mas assim, eu faço isso dentro de mim. Dentro de mim eu projeto,
imagina e tal, saca? Tipo, eu gosto de coisa com essa vibe decadente, mas eu não sou tão idiota assim. Eu não sou tão idiota. Por que será que o homem vive menos? É por causa disso. Porque não basta só ver o negócio, tipo assim, você pode simplesmente aceitar e falar pra você mesmo, não, eu gosto de estética decadente de lugar abandonado. É muito doido, eu acho muito doido. Agora, sabe, dá vontade de entrar? Dá, mas nem fudendo. Especialmente depois da história que eu acabei de contar. Dessas que estão completamente destruídas e abandonadas, o que não é nenhum perigo ali. Porém, durante a exploração dele, ele acaba chegando numa casa que tem um cheiro de mijo, literalmente é como ele descreve. E quando ele entra ali pra dar uma olhada, bom... Pois é, malandro, essa casa aí não tava tão abandonada assim. Não só isso, como o maluco não tava pra brincadeira, já que ele tava segurando, sei lá, um taco de beisebol na mão. Mas para pra pensar comigo, rapaziada. Quem que realmente tá com medo nessa situação? Porque o cara que tá ali... O cara que tá ali dentro tá apavorado, tá louco? O cara que tá ali dentro, tipo... Se você sacou, se você, tipo... achou um lugar pra se virar ali pra ficar, sacou? Tipo assim, ou porque você precisa ou porque você tá se escondendo e alguém entra, primeira reação, eu vou matar todo mundo, filho. E vou esconder aqui dentro, já que ninguém tá olhando, sacou? É tipo isso. Eu já morei numa casa que foi ficando gradativamente abandonada porque era uma empresa também. E eu ficava lá de favor e eu permaneci lá de favor até o banco executar o imóvel, sacou? Então, assim, a área que eu ocupava era uma área normal. O resto que foi... O resto que eu não acessava, eventualmente... Tanto é que tentaram invadir lá uma vez. Eu voltando do Pilates, eu vi o portão estourado lá, falei, que isso, bicho. Mas não conseguiram entrar porque deu alarme e o doidinho saiu correndo. Aí eu mandei chumbar o portão inteiro e só funcionava no eletrônico. É foda. Morando naquela casa completamente destruída, ele não tem pra onde ir. Então ele não tem opções além de estar naquele lugar fudido. E por ser um lugar completamente destruído, você não imagina que vão ter pessoas andando pela volta, chegando perto de você. Então, malandro, se tem alguém por ali, aquela pessoa provavelmente não tá com as melhores intenções. Imagina o quão assustador é isso, já que esses caras não têm eletricidade, eles não têm uma luz pra acender, eles só estão ali literalmente se defendendo. E o perigoso também é pro youtuber, já que nesse caso aqui, o cara aparentemente estava de boa, ele só viu o maluco ali, apareceu, ele saiu correndo e muito bom. Mas o que aconteceria se ele trombasse com alguém que tá drogado das ideias, mano? Uma pessoa que não tá no melhor estado, não tá conseguindo pensar direito e do nada um estranho aparece num lugar completamente fechado, com sabe-se lá Deus que intenção. Bom, vocês não precisam nem imaginar muito, porque esse próximo vídeo mostra exatamente isso. Durante mais uma exploração noturna do Urbex, ele tava agora numa fábrica abandonada. E malandro, este lugar é colossal. Durante a exploração dele, vocês vão vendo que, tipo, tem vários lugares sem saída, vários... Amaldiçoadíssimo. É um idiota, cara. Pichações estranhas. E ele vai descendo cada vez mais na fábrica, ficando um lugar completamente sufocante, tá ligado? Até labirinto. E que não tem como fugir, velho. Culto de seita maluca, nóia, maluco se defendendo. Principalmente porque não tem uma sinalização. Cápsula de bala no lugar, velho. Exatamente. Obrigado. Um monte. Não foi uma que ele achou, foi várias. Mostrando a saída nem nada do tipo. Mas o pior de tudo é que enquanto ele tava explorando, ele encontra mais uma pessoa. Não, escrito It's Too Late, Hell. Então, tipo assim, pique Resident Evil, sacou? Pessoa. Yo, you need some help, bro? O cara tá nitidamente fora de si, tá ligado? Ele não tá num estado muito legal. Mas o pior de tudo isso é que quando o Urbex sai dali e volta, o maluco sumiu, filhão. Agora ele não tá mais explorando uma fábrica à noite, sozinho, abandonada, porque
sozinho é a última coisa que ele tá. E ao decorrer do vídeo, a gente consegue ver esse mesmo maluco que ele encontrou dando uma olhada nele por trás de umas pilastras, umas paredes destruídas. E quando o Urbex estava de saída, ele vê o mesmo maluco passando pelo lado de fora. A gente não sabe quais eram as intenções dele, não sabe por que ele tava ali. Mas bom, sendo bem sincero, o cara provavelmente era um usuário que tava embrenhado ali naquela fábrica, tá ligado? Porém, não são só pessoas estranhas com intenções misteriosas que ele acabou encontrando. Durante uma das suas explorações mais recentes... É contratado ou não, velho? Não, tava no completo escuro lá no canto, realmente. Tava, cara, tipo, são nóia, tava ali pra... sabe-se lá pra quê, porra. Até. Tem uma vibe de fake, mas pra não ser também não custa nada, entendeu? Ele vai numa escola abandonada que ocorreu um assassinato. E a escola tá obviamente destruída, tudo caindo aos pedaços. Porém, quando ele entra em uma sala específica, ele encontra algo que ele não tava esperando. What the hell? Somebody was bleeding. Is this real? What the fuck? Por mais que eu esteja tentando compilar aqui os vídeos que eu acho que são mais verdadeiros possíveis, nesse caso aqui isso pode ser facilmente fake, tá ligado? Apesar que eu sinceramente não acho, tá ligado? Não sei, mas parece muito real na minha opinião. Porém ainda assim, esse é um pra ficar com o pé atrás, tá ligado? Mas o próximo que eu vou falar, rapaziada, o próximo não é só bizarro ou assustador. Não, 666 na porta, essas coisas, esse aí também não comprei não. Aí, ó, eu mesmo já encontrei nóia transando em uma igreja em construção na frente da minha casa. Pois é, tipo assim, é o que eu tô falando. Tipo assim, eu tenho experiência de primeira mão de que o lugar fica ocupado, sim. Então, assim, a gente vê os caras... Esse, pra mim, o cara que fakeia é até pior. Que aí eu fico torcendo pra esbarrar um doidinho de verdade, sacou? É triste, pra falar a verdade. Um casal do canal Back in Time tava mais uma vez fazendo a sua exploração urbana ali, numa casa abandonada. E, mano, você vê o estado da casa... é deplorável, tá ligado? Não tem como qualquer ser humano viver naquele lugar. Sem contar que tá de dia, o que deixa as coisas menos assustadoras. Os cartuchos de escopeta, velho. Só que quando eles entram em um quarto, rapaziada, vocês não vão acreditar no que eles encontram. Oh my god, fucking hell! You're alive! What? Fucking hell, man! You live in here, you can't live in here. Yeah? No! Holy shit, are you okay? Os caras estavam explorando uma casa que ainda tinha alguém morando. Não só isso, como era uma senhorinha completamente abandonada ali. Cara, imagina o susto que você levaria se você estivesse explorando esse lugar, tá ligado? Mas não só isso. Nossa, não, a velhinha abandonada achei paia, eu vou até pular. Essa senhorinha vai de vala instantaneamente. Principalmente porque durante ao decorrer do vídeo, a gente não escutou uma voz dela, um grito, um nada. Ela só notou que tinha pessoa ali dentro, ou só teve força o suficiente pra reagir quando os caras já estavam no quarto dela, irmão. Cara, quando eu vi esse vídeo, eu sinceramente não acreditei, tá ligado? Eu tinha que compartilhar isso aqui com vocês. Mas bom, nosso último caso aqui de exploração urbana não é necessariamente uma exploração urbana, mas ainda assim é completamente bizonho, irmão. O Josh, do canal Exploring with Por favor, Josh, seja engraçado esse último caso. Umas cavernas num lugar meio isolado da floresta. E ele e os amigos dele estão explorando, indo cada vez mais fundo na caverna, até que eles têm que passar por uma passagem muito pequena, tá ligado? Um lugar muito apertado. E o vídeo, ele tá obviamente editado, mas ainda assim, no mínimo, uns 20 minutos aqueles caras passaram dentro daquela caverna. Só que quando esses malucos passam por essa passagem pequena, malandro, se liga no que eles encontram. English? You speak English? No English. No? Oh, okay, okay. Okay, Uma garotinha, sabe-se lá Deus como, entrou ali naquela caverna sem uma lanterna, provavelmente estava tentando achar a saída e acabou ficando presa nessa última seção da caverna. E malandro, não tem como isso ser um bagulho fake, tá ligado? Porque só da gente ver a expressão no rosto da garotinha, ela tá nitidamente assustada. Mas deu tudo certo no final da história, eles tiraram a minazinha de lá e ela conseguiu voltar. Não, tá bom, que bom que deu certo, mas não foi engraçado.